Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto fascinante do início do cristianismo que, apesar de ter sido super influente na sua época, hoje em dia meio que caiu no esquecimento. É O Pastor de Hermas. E prepare-se, porque é uma jornada visionária, quase psicodélica, que vai direto ao coração da moralidade, do arrependimento e da salvação. Para começar, vamos direto para o dilema que dispara a história toda. Pensa só, e se um único desejo, um pensamento que passa pela cabeça e que nem sai pela boca, fosse o suficiente para colocar a alma em perigo? Pois é exatamente essa a situação do nosso protagonista. Então, esse é o Hermas, nosso personagem principal. E essa é a frase que ele pensa quando vê uma mulher chamada Rod, que ele até respeitava como uma irmã, tomando banho num rio. Parece um pensamento inocente, né? Talvez, mas para os céus foi o bastante para começar um verdadeiro julgamento. É importante de se situar na época. Estamos falando do século II, um tempo em que a comunidade cristã ainda estava, definindo suas crenças mais importantes. E aí o Hermas, um cara comum, de repente se vê no meio de uma revelação cósmica, tudo por causa de um único desejo que brotou no coração dele. Vamos então para a primeira parte da história. Aqui a gente vai ver como esse simples pensamento vira uma bola de neve e desencadeia uma crise espiritual completa para o Hermas. O que acontece é que ele tem uma visão, e a própria Hold aparece para acusá-lo. Mas o mais interessante é que a acusação vai muito além. Uma figura de uma senhora idosa, que depois a gente descobre que é a própria igreja, explica que o problema real não era só aquele pensamento. O verdadeiro pecado de Hermas era outro. Ele tinha sido negligente como líder espiritual da própria casa, deixando os filhos e a esposa se corromperem. E aí, a crise que era pessoal do Hermas começa a crescer. Ela se expande para uma visão simbólica gigantesca que não serve só para ele, mas para toda a comunidade cristã da época. É aqui que aquela senhora, a igreja, mostra para ele a metáfora central do livro inteiro, uma torre magnífica sendo construída sobre a água. A torre, claro, é a própria igreja. E a água onde ela está sendo erguida simboliza a vida que vem pelo batismo. E olha, não é uma construção qualquer não, é uma operação cósmica. 6 anjos principais comandam a obra, enquanto milhares e milhares de outros anjos trazem as pedras. E cada uma dessas pedras, como a gente vai ver, representa um tipo de alma, um tipo de pessoa dentro da comunidade. Agora, a parte realmente fascinante é como essa visão classifica os membros da igreja. O estado de cada pedra, o formato dela, o destino dela na construção, revela o estado espiritual da pessoa que ela representa. Olha só que interessante! As pedras quadradas e branquinhas são os santos, os apóstolos, os mártires. Encaixe perfeito. As pedras que foram rejeitadas, mas que ficaram ali perto da torre, são os pecadores que ainda têm chance de se arrepender. As rachadas são as pessoas cheias de briga, de discórdia no coração. E as pedras redondas? Essas são os ricos, cuja riqueza precisa ser esculpida, cortada, para que eles possam finalmente se encaixar na casa de Deus. Essa citação vai direto ao ponto, né? Para o pastor de Hermas, a riqueza não é só um problema. É um obstáculo quase que físico para a salvação. Uma coisa que arredonda a alma e impede que ela se encaixe com as outras. É uma mensagem bem direta, bem desafiadora. Mas só ver o estado da igreja não era o bastante. O Hermas precisava de instruções diretas sobre como viver. Então a senhora idosa, a igreja, vai embora e um novo guia aparece, o pastor, que dá nome ao livro. Ele é um anjo do arrependimento enviado para ensinar o Hermas. E o pastor traz uma ideia que parece até psicologia moderna. Ele diz que dentro de cada pessoa moram 2 mensageiros, 2 espíritos. Um é o da justiça, que inspira paz, pureza, gentileza. O outro é o da iniquidade, que inspira raiva, amargura, desejos tolos. E as nossas ações do dia a dia é que determinam qual desses espíritos a gente está alimentando. O texto é incrivelmente psicológico nos detalhes. Ele descreve o passo a passo de como as emoções ruins progridem. Tudo começa com a tolice, que é se preocupar com coisas do mundo sem importância. Isso leva à amargura, que explode em ira, e a ira vira um frenesi que acaba num pecado gravíssimo. É basicamente um mapa de como uma falha pequena pode acabar destruindo a alma. E toda essa jornada de visões, de mandamentos, leva ao ponto central, a contribuição teológica mais importante e, historicamente, mais significativa de todo o livro. Para a gente entender o impacto disso, a gente precisa entender a angústia daquela época. O batismo era visto como uma limpeza total, uma chance única. Mas, e se a pessoa pecasse de novo depois disso? Tinha perdão?
Ou já era? Para muita gente na igreja primitiva, a resposta era um sonoro não. O batismo era a única chance. Cometer um pecado grave depois dele significava estar fora, para sempre. Era uma doutrina com padrão altíssimo e que, claro, causava um medo profundo. E aí vem a resposta do pastor de Hermas, que foi radical. O anjo revela que Deus, na sua imensa misericórdia, estabeleceu uma oportunidade de um segundo arrependimento. Mas só uma. Uma única chance de voltar depois de cair, mesmo depois do batismo. Isso foi revolucionário. Ofereceu uma boia de salvação para milhares de pessoas que se sentiam perdidas. Mas, ao mesmo tempo, era um aviso muito sério. Olha, essa é a sua última chance. Não a desperdice. Mostra bem o equilíbrio que o texto tenta criar entre a misericórdia e a santidade. E no fim, a visão de Hermas nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. A torre, a igreja, ainda não está pronta. A construção continua. E cada pessoa é uma pedra sendo trazida para essa obra. Então, fica a pergunta: que tipo de pedra cada um de nós está sendo? Uma pedra quadrada e branca, pronta para encaixar? Ou uma pedra redonda, rachada, precisando de arrependimento e transformação para encontrar o seu lugar na estrutura eterna de Deus? A pergunta continua no ar.